Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, fazendo uma coisa que eu adoro fazer nesse canal, gente, que é criar quadros novos. E esse quadro é um quadro que eu já venho pensando nele já tem algumas semanas, e eu tava assim tentando estruturar como é que ia ser, como é que eu ia falar sobre ele, e agora eu consegui criar uma ideia na minha mente, e vou começar ele agora, vou começar ele hoje, que é o quadro Revisitando os Clássicos. Que a ideia do Revisitando os Clássicos, gente, é fugir um pouco desse negócio de ficar falando de jogo lançamento, jogo que tá em hype, jogo que eu conheci neste ano. Na verdade, o Revisitando os Clássicos é exatamente isso. Eu quero trazer aqui os jogos que são famosos, que são clássicos, que são jogos que atraem pessoas para o hobby, para poder falar um pouco sobre eles, mostrar conteúdo, mostrar como é que o jogo funciona, falar o que eu gosto, o que eu não gosto desses jogos, para que vocês aí que estão às vezes começando no hobby, ou que já estão no hobby há muito tempo, mas não jogaram alguns dos clássicos, acabem sabendo quais são esses jogos, porque às vezes vocês estão perdendo oportunidades de jogos muito bons que já não são mais tão falados por serem um pouco mais antigos, mas que vale a pena demais conhecer. E o escolhido para o vídeo de hoje, para eu começar esse quadro com o pé direito, é um jogo que essa semana, gente, eu joguei ele 2 vezes com pessoas diferentes, mostrei esses jogos para 2 pessoas, inclusive 2 delas foram o Sotero, do Jogatina Mil Grau, e o Board, do Board Games, 2 canais que eu gosto bastante, 2 pessoas extremamente legais e simpáticas, então vai um abraço aí para os 2 que jogaram esse jogo comigo, que é o Istanbul, gente. Istanbul, um jogo classiquíssimo, um jogo super famoso, super falado, que tem outras versões, né? A versão de dados, por exemplo, que chegou recentemente não, deve ter 1 ano, 2 anos, que chegou no Brasil, acho que a Paper Games que trouxe. Mas o clássico original, o verdadeiro Istanbul, é assim, um jogaço. É um dos primeiros jogos que eu joguei. Foi um dos jogos que me trouxe para esse mundo dos jogos de tabuleiro moderno. Então eu achei justíssimo, considerando que ele teve uma ótima semana de uso, de usar ele para ser o meu primeiro jogo aqui do Revisitando os Clássicos. E como é que vai funcionar a dinâmica desse quadro? Eu vou explicar um pouco como o jogo funciona, não é regras detalhadas, obviamente, mas eu vou explicar um pouquinho como é que o jogo funciona, e depois eu volto falando o que eu gosto, o que eu não gosto muito no jogo, e falar como é que está a disponibilidade dele hoje em dia aqui no mercado, para vocês também terem uma noção se está fácil, não está fácil conseguir, só para não ficar um negócio do tipo, eu venho e falo de um jogo, depois vocês vão procurar e não acham, né? Se ele já tiver não tão fácil assim de achar, eu já aviso por aqui, mas às vezes é um jogo que fica no radar, um dia volta, um dia tem uma reimpressão, pode ser que vocês se atraiam ou não, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá para a parte onde eu explico como é que o jogo funciona e depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então vamos dar uma olhada, gente, como é que funciona aqui uma partida de Istanbul, para vocês terem uma noção de como é que é o jogo e tentar pegar a ideia para ver se vocês gostam ou não dele, tá bom? De cara, gente, uma coisa que eu gosto de falar do Istanbul, que eu acho importante, é que esse é um jogo de corrida. Esse é um jogo de corrida onde você está tentando otimizar as suas ações para que você consiga, o mais rápido possível, acumular aqui um número de rubis que seja, que ou é 5 rubis ou é 6 rubis, dependendo da quantidade de jogadores. Aqui, por exemplo, eu fiz um setup de 2 jogadores, então seriam 6 rubis, mas em geral são 5 rubis. E o jogo ele funciona exatamente nesse sentido, assim, quem consegue o número de rubis da partida, ou seja, 5 ou 6, acaba a partida ali naquele momento e quem conseguiu ganha. Então o jogo ele é basicamente um jogo de corrida, gente. É sempre importante lembrar quando você joga Istanbul, porque você precisa ir rápido, você precisa otimizar suas ações para conseguir os rubis para poder encerrar a partida e ganhar. E vamos lá, como é que funciona aqui a ideia? Bom, esse aqui é o grid padrão do jogo, é o que o jogo te recomenda quando você joga pela primeira vez. Então a gente tem essas peças aqui, esses tiles, tá vendo, que montam essa cidade, né? E essas peças elas podem obviamente ser rearranjadas de outras maneiras, até aleatoriamente, quando você já conheceu bastante o jogo. Mas esse setup é o setup do jogo rápido, onde as coisas ficam muito próximas de onde elas têm que estar e você consegue fazer a partida ser mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Aqui estão o mercador de cada um dos 2 jogadores e os 4 ajudantes, que são esses discos coloridos que ficam embaixo dele. E a ideia básica principal aqui do Istanbul é que na sua vez você vai mover o mercador 1 ou 2 espaços, tá? Sempre espaços ortogonais, nunca espaços diagonais, e você vai mover 2 espaços, ou 1, né? E você vai deixar um trabalhador e realizar a ação do espaço onde você parou.
Ou, em outros momentos da partida, se você move para um espaço onde já tem um ajudante seu, ao invés de deixar um ajudante para realizar a ação, você pode recuperar um ajudante e realizar a ação também. De cara, já dá para vocês entenderem que esse é um jogo que otimiza rotas em que você pode ir e voltar recolhendo seus trabalhadores, porque aí você consegue otimizar a sua partida. Se você por um acaso ficar com o seu mercador sem ninguém, ele não consegue mais fazer ações. Ele ainda se move pelo tabuleiro, mas ele não consegue fazer ações. Ele precisa recuperar trabalhadores, ou você precisa voltar para a fonte, que é esse tile aqui, esse espaço aqui. Então, de cara, já falando um pouco o que os espaços fazem, a fonte é um espaço especial. Se você vem aqui na fonte, você recupera todos os seus ajudantes, não importa onde eles estejam, tá bom? Então é uma maneira de você conseguir, né, resetar aqui os seus ajudantes, mas você perde uma rodada fazendo isso, então não é sempre muito útil você ficar voltando demais para a fonte, mas ao longo do jogo vai ser necessário algumas vezes que você faça isso. E aí vamos lá. Aqui eu tenho meio que a carroça de cada um dos jogadores. Aqui eu só estou representando um dos jogadores, o verde, mas o amarelo teria a mesma coisa. E nessa carroça a gente tem as 4 mercadorias que você pode acumular e negociar ao longo do jogo, que é o azul, vermelho, verde e o amarelo, e o espaço onde você coloca os rubis que você consegue. Além disso, aqui a gente tem um buraco, que é um buraco de expansões. Então, aqui nesse espaço, ó, a gente tem expansões para sua carroça, onde você pode colocar até 3 dessas expansões, e aí você pode comprar mais itens, você pode adquirir mais itens, tá bom? Isso é uma coisa importante, eu já explico o porquê. Mas vamos lá, esse é o espaço onde a gente tem as nossas mercadorias. Então vamos começar a olhar aqui para alguns espaços do tabuleiro e o que eles fazem. De cara, ó, eu tenho este e este, são espaços onde você vai maximizar um dos itens, né, uma das mercadorias que você tem. E maximizar significa mover aqui o seu cubo, o seu contador de quantos você tem, até o final. Se você só tem 2, você vai até o 2. Se você já expandiu com mais 3, você vai até o 5. Mas basicamente o verde, o amarelo e o vermelho, você consegue maximizar indo nesses espaços, ou seja, movendo e deixando um ajudante, ou voltando, recolhendo o ajudante, e aí você maximiza esses itens. O azul não tem um espaço de maximizar, tá? Então o azul de cara ele é mais raro. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que isso faz diferença. Esses são, então, os primeiros espaços que a gente já falou. Aqui a gente tem um espaço que chama o espaço do correio, que basicamente é um espaço onde você adquire todos os itens que estão sendo mostrados, né? E depois que você adquire eles, por exemplo, um verde, um amarelo e 2 moedas, você baixa um cubo, e aí a próxima pessoa que vier adquire o que está mostrando, baixa um cubo, e assim sucessivamente até baixar os 4 cubos. Quando os 4 cubos estão baixados, a ação é um pouco melhor, ou seja, tem um vermelho, um azul, que é raro, e mais 4 moedas, e depois sobe tudo de novo, e fica nesse ciclo ao longo do jogo, tá bom? Agora vamos olhar outros espaços aqui interessantes pra gente. Neste espaço, você consegue um desses itens que você escolhe qual, e você faz uma rolagem de dados. Então tem 2 espaços aqui no tabuleiro, que são esses 2 que eu estou apontando, que são as casas de aposta. Neste daqui, você vai apostar para conseguir a mercadoria. Então você vai jogar os dados, ver quanto você tirou. Por exemplo, eu tirei um 10, ganhei 2 azuis. Basicamente isso. Se você tirar dados altos, você vai ganhar mais azuis, que são mais difíceis de conseguir, e esse é o lugar mais fácil de você conseguir itens azuis. Esse lado aqui, ele já joga com dinheiro. Tá vendo o dinheiro aqui? Ó, eu não falei antes do jogo, mas o dinheiro chama lira. A gente tem moedas de 1, 5 e 10. E ao longo do jogo você também tem que conseguir juntar dinheiro, porque você pode adquirir rubis ao longo do jogo, tanto usando dinheiro quanto usando mercadorias. Então os dois são importantes. Nesse espaço de aposta aqui, você faz o seguinte: você vai colocar uma aposta entre 3 e 12, jogar os dados, e se você tirar mais, você ganha o valor que você apostou. Se você tirar menos, você ganha 2 liras. Por exemplo, digamos que eu cheguei aqui e falei número 7, joguei os dados, saí com um 5, então não consegui, pegaria 2 liras. Se eu tivesse, por exemplo, tirado um 12, eu iria ganhar 7, que é o valor que eu apostei, não o valor que eu tirei nos dados, tá bom? Além disso, esses 2 espaços aqui, eles têm a mesma função, mas com valores um pouco diferentes. Então, nesse espaço, você olha para este tile aqui, que sempre mostra 5 mercadorias, e você vende o número máximo que você puder dessas mercadorias. Vender significa reduzir a quantidade aqui no seu tabuleiro
E aí você olha quantos você vendeu e você ganha uma quantidade de moedas equivalente ao quanto você vendeu. Por exemplo, aqui, se você vende uma mercadoria só, você ganha 2 moedas. Se você vende 3, você ganha 9. Se você vende todas, você ganha 20. Aqui é parecido, mas é um pouco mais valioso, porque você vende mais azuis, que são mais raros. Então aqui vale mais dinheiro. Por exemplo, um vendido aqui vale 3, 5 vendidos aqui vale 25. Nesse espaço aqui, é o espaço que eu te falei, onde você compra por 7 liras uma expansão da sua carroça e coloca aqui. Um ponto particular é, você pode expandir até 3 vezes, e se você expandir as 3 vezes, você ganha um rubi automaticamente e coloca aqui na sua carroça também. Então, uma das maneiras de conseguir um rubi é realizando as 3 expansões da sua carroça aqui. Agora vamos voltar aqui para cima para falar desses 2 espaços que eu não falei ainda. Esses espaços, eles vendem para você bônus permanente para o resto da partida, baseado nas 4 mercadorias, azul, amarelo, vermelho e verde. E aí, como é que você faz para adquirir esses bônus, né? Quando você move o seu mercador até esse espaço, você pode adquirir um desses 2. E você adquire como? Olha, você olha para o tile que está mostrando e ele tem um número de mercadorias aqui, por exemplo, 2. Você precisa ter 2 desses itens e um deles que tem uma seta vermelha significa que você tem que pagar um desses itens. Então, eu tenho que ter 2 e eu pago 1, e aí eu posso adquirir esse item para mim. Quando eu adquiro ele, eu ganho um 5º mercador, neste caso aqui do tile azul, tá vendo? Ó? O tile azul fala que você ganha um 5º mercador, é o poder que ele te dá. Então você pega esse 5º mercador que estava separado do lado do tabuleiro, coloca embaixo, e aí você tem um trabalhador a mais. Os outros dão poderes um pouco diferentes. Ó. O amarelo permite que você gaste 2 moedas para recuperar um ajudante em qualquer lugar do mapa. Neste outro lado aqui, ó, o vermelho permite que você rerole os dados nas casas de apostas ou mova um dos dados que você tirou para 4, então te ajuda a você conseguir seus objetivos. E o último aqui, o verde, se você tiver nesses espaços aqui, ó, que tem essas caixinhas, que são os depósitos, você pode pagar 2 para pegar qualquer um dos itens, incluindo o azul. Então ele é muito bom para você conseguir itens azuis. A particularidade é, 2 particularidades. Primeiro, o primeiro tile você precisa de ter 2 e vender 1. O próximo ele vai ser mais caro. Numa partida de 2, o próximo tem que ser 4, mas se você tiver mais pessoas, o próximo pode ser 3. A questão é, você nunca consegue fazer o próximo sem expandir. Então a primeira pessoa é beneficiada, porque de cara no começo do jogo ela consegue comprar ali. A partir do segundo, você precisa expandir primeiro para poder ter o espaço necessário. E a segunda particularidade é se você compra as 2 cores de um espaço, você ganha um rubi também. Então é mais uma maneira de você conseguir ganhar um rubi neste jogo, tá bom? E aí de todos os espaços que tem aqui, faltou eu falar desse espaço, que é um espaço onde você simplesmente ganha 2 cartas, e você ganha 2 cartas, e aí você descarta uma delas aqui e fica com a outra na mão. Essas cartas, elas vão te dar algumas habilidades especiais, assim, por exemplo, essa carta, ela permite que você não precise se mover 1 ou 2 espaços, você pode ficar parado no lugar que você está, ou seja, mover 0 espaço, e realizar a ação de onde você está de novo. Tem uma dessa parecida, que deixa você mover 3 ou 4 espaços, por exemplo. Nesse espaço aqui, ele tem a ver com esses tokens. Como eu não falei ainda, eu não vou comentar, mas depois vocês vão entender, ele permite que você faça a ação de mandar esses tokens de volta para a polícia, tá bom? E tem várias cartas, e as cartas são poderes diferentes, mas não são difíceis de entender. Esse espaço aqui da polícia, eu acabei de mencionar, como é que funciona? Você começa o jogo com seus primos aqui na cadeia, tá? E se você move até esse espaço, você pode pegar o seu primo e mandar para qualquer espaço daqui e realizar a ação desse espaço. Então seu primo pode vir aqui e comprar uma expansão para você. E aí, o que acontece? Aí o jogo começa a gerar o que a gente chama de encontros, né? Quando você, por exemplo, tem um primo aqui de uma outra cor e você se move até esse espaço, você manda esse primo aqui de volta para a cadeia. E você manda ele para a cadeia por uma carta ou 3 moedas, ou seja, você ganha por mandar ele de volta para a cadeia. E você pode mandar quantos tiver, menos o seu, né? O seu você não manda de volta. E esse é um dos tipos de encontro que a gente tem no jogo. Um outro tipo de encontro é caso você mova para um espaço onde outro jogador está, você tem que pagar 2 liras para ele, por estar ocupando o espaço que ele já estava antes.
Um outro encontro que tem são com esses dois tokens, que fazem basicamente a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Esse aqui te dá uma mercadoria que você pode comprar por 2 liras, se você quiser, ou trocar por alguma outra mercadoria que você já tem. E este daqui, ele te dá uma carta que você pode pagar 2 liras, ou descartar outra carta para ficar com ela. E aí, sempre que você encontra esses tokens, você faz a ação, joga os dados e move eles para outros lugares. E agora, o último espaço que eu não falei são esses dois aqui, que são basicamente espaços de aquisição de rubis. Esse de cá, você adquire o rubi vendendo mercadorias, por exemplo, uma azul, uma vermelha, uma verde, uma amarela e uma qualquer, e aí você compra esse rubi, e aí o próximo rubi fica mais caro, porque agora precisa de mais um azul, por exemplo. Esse espaço é parecido, mas é com dinheiro. Então aqui o primeiro rubi custa 15, desculpa, você pagou, o próximo custa 16 e assim sucessivamente. E você vai andando por este mapa, adquirindo dinheiro, recursos, conseguindo rubi, até alguém fazer 5 rubis ou 6 se tiver de 2 jogadores. E aí quem fizer, encerra aquela rodada e a pessoa que tiver ou mais rubis ganha. Simples, rápido, não precisa contar pontuação. Quem tiver mais rubis ganha. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre Istanbul, sobre o que eu acho do jogo e por que eu acho que ele é um jogão que merece estar aqui, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu gosto do Istanbul, um pouquinho rápido sobre algumas coisinhas que eu não gosto tanto, para vocês saberem também que eu acho importante, e depois a gente fala sobre a disponibilidade do jogo, tá bom? O que eu gosto no Istanbul? O Istanbul é um jogo super dinâmico, ele é um jogo super rápido. Os turnos são muito rápidos e você também ali está sempre olhando onde você está e já planejando suas posições, tentando traçar caminhos de por onde você vai ir para conseguir aquela mercadoria que falta para você poder comprar um rubi, ou para você poder comprar uma expansão, ou para você poder vender para comprar dinheiro, para ganhar dinheiro para você poder comprar rubi, sabe? Você está o tempo todo ali naquele negócio, eu preciso mover para cá, eu preciso ir para lá. Então ele é um jogo que ele é super dinâmico, você fica entretido no jogo. Não é aquele tipo de jogo que quando não é o seu turno, você dá aquela distraída, olha para o lado. Não, você está ali olhando o que está acontecendo, porque você quer conseguir traçar o seu caminho e fazer as suas rotas, sabe? Isso é uma coisa que eu acho super legal. E um outro ponto que puxa um pouco nisso é que ele é um quebra-cabeças espacial. Você está tentando ali achar melhores soluções para traçar melhores caminhos para que você consiga, em menos rodadas, adquirir o que você precisa para comprar os rubis, sabe? Nem que às vezes você tenha que contar com a sorte. Aí é já mais um ponto que eu gosto desse jogo. Ele tem os espaços de casas de apostas que ele permite que você apimente um pouco ali o jogo com essa possibilidade da sorte ali, que é, na verdade, uma sorte bem pensada, é uma casa de apostas, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, sabe? E é um recurso que você pode e deve planejar ao longo do seu jogo, sabe? Às vezes você pensa assim, nossa, se eu conseguir ir ali na casa de apostas, apostar e ganhar um dinheiro alto, é a minha chance de comprar um rubi antes do meu adversário e conseguir, quem sabe, ganhar o jogo. Então você conta com aquela sorte, aí gera aquele momento ali de tensão, onde você joga o dado e seus adversários estão secando para você não conseguir. É mais um aspecto que eu acho que deixa, além de tudo, interativo, além de tudo, mais envolvente entre os jogadores que estão jogando ali o jogo, tá? E o principal, ele é um jogo fácil de explicar, fácil de entender. Na primeira vez que você joga ele, você já está conseguindo traçar uma estratégia. Ele privilegia quem já conhece o jogo? Sim, principalmente quando você fica representando esse jogo e montando esse mesmo setup inicial que eu falei, que é o que as primeiras vezes que as pessoas jogam, elas sempre jogam nesse setup. Quando você joga esse setup muitas vezes, você já sabe onde estão as coisas, já tem umas malandragens de saída ali que você aprende, que acaba favorecendo você. Mas não é o tipo de jogo onde as pessoas que não conhecem ficam completamente para trás, assim. Elas entendem o jogo e vão ali também fazendo umas estratégias, às vezes não tão eficientes ainda, mas que também, né, te dá um pouco de aperto ali no jogo. Então, é o tipo de jogo que mesmo quem não jogou ainda, consegue entender rápido, ele não tem regras muito complexas. Você faz uma coisa que é movimentar, e aí você faz a ação daquele espaço. Então é super fácil de pegar e super fácil de explicar, sabe? Às vezes que eu joguei ele essa semana, eu devo ter explicado o jogo em 10, 15 minutos. E as pessoas entenderam muito bem o jogo e jogaram muito bem também. Então, esses são os aspectos que eu gosto bastante do Istanbul. Acho que tem outros aí que eu poderia falar, mas eu não quero prolongar demais. Mas basicamente esses são aspectos que eu gosto do jogo. Algumas pequenas coisas que eu já não gosto tanto, que é o seguinte. Às vezes, quando você está jogando Istanbul, a outra pessoa dá uma disparada e é difícil recuperar.
esse não é um jogo tão fácil assim de recuperar se você fica muito atrás. Tipo, se a outra pessoa pega 2, às vezes 3 rubis na sua frente, você já está ali meio que de passageiro, você já não consegue mais recuperar aquela pessoa. Dependendo da partida, isso pode te deixar um pouquinho assim desanimado se a pessoa for muito na sua frente, mas não acontece com tanta frequência, tá, gente? Eu falo isso porque eu já joguei muito Istambul, de vez em quando isso acontece, mas não é tão frequente assim. Só que quando acontece, às vezes é um pouquinho desanimador quando você vê que você vai perder e não tem muito o que você possa fazer, sabe? Mas são poucas partidas que isso acontece. Além disso, eu mostrei aqui o setup padrão do jogo, né, para quem está jogando pela primeira vez. E você pode fazer setups aleatórios. Às vezes, se você só faz o setup completamente aleatório, você pega, embaralha e faz a disposição, às vezes ele monta setups que são bem ruins de jogar, sabe? Onde as coisas ficam muito distantes uma da outra, coisas que têm uma certa sinergia de ação, ficam um de um lado do tabuleiro e o outro do outro, e aí às vezes é difícil percorrer esses caminhos. Então usar os setups aleatórios é um pouquinho arriscado no Istambul. Eu acho que o mais legal é você olhar ali os exemplos que o próprio manual te dá, de arranjos diferentes que você possa fazer e ficar meio que naqueles arranjos, porque ficar tentando montar randômico, às vezes você pode montar um tabuleiro que dê uma partida meio ruim, meio travada, lenta, meio desanimada, sabe? É igual eu falei, não acontece sempre, mas quando você faz esse arranjo aleatório, já tem uma frequência maior de vezes que isso possa acontecer. E por último, né, esse é um jogo onde tem bastante interação no sentido assim, tá todo mundo ali competindo pelos recursos, pelos espaços e pelos rubis. E às vezes pode ter partidas que você jogue onde as estratégias ficam muito parecidas. Alguém que pensa mais ou menos parecido com você e quer fazer uma estratégia parecida, mas aquela pessoa está um passo na sua frente. E aí você fica o tempo todo tentando fazer alguma coisa e a pessoa está travando porque ela está no espaço que você queria, porque ela pegou a mercadoria que você queria, porque ela comprou o rubi que você ia comprar. Às vezes é um pouco frustrante, sabe? Ele tem esse aspecto às vezes de te frustrar porque você queria fazer um negócio e tem alguém fazendo na sua frente. Porém, isso é parte do jogo. Isso aí é esperado que essa estratégia exista e que esse tipo de momentos aconteçam, mas, né, algumas pessoas podem se incomodar com isso, achar que é de sacanagem, achar que a pessoa está fazendo para marcação. Muitas vezes não é, mas às vezes dá uma certa frustradinha se você ali está tentando fazer as coisas e sempre tem alguém te travando e fazendo na sua frente. Eu já senti isso jogando Istambul, mas não estragou o jogo para mim, pelo contrário, eu acho que faz parte do jogo. Mas, né, é bom dar esse aviso para todo mundo. E quanto à disponibilidade? A disponibilidade no Brasil ela é um pouquinho complexa desse jogo, infelizmente, porque ele foi lançado uma vez pela Grow em 2016, já tem bastante tempo, gente. Não teve reimpressão, não teve mais versões vindo, então é meio que o que já teve por aí de cópia ou algumas cópias que vêm de fora, sabe? Eu dei uma checada hoje, assim, comecinho de fevereiro, quando eu tô gravando esse vídeo, para ver como é que tava o mercado de usados, e tinham algumas opções. No Ludopad ele tinha lá 6 opções de ofertas do Istambul usado, variando aí entre 250 a 350 reais, algumas cópias com um pouco de avaria, algumas não necessariamente. Então, assim, ele não é impossível de conseguir, mas ele não é tão fácil assim de conseguir. Você tem que ir no sentido do mercado de usados, né, na expectativa de que se você for pagar um pouco mais barato, aí uns 300 reais no jogo, provavelmente é um jogo que pode vir com uma certa avaria assim na caixa e tal, em alguns componentes, para estar custando esse preço. Então, infelizmente, fica aí o aviso, não é um jogo tão fácil assim de conseguir disponibilidade hoje, mas é conseguível, sabe? É fazível, dá para você encontrar, mas ele não está assim incrivelmente disponível. Se você tiver assim um interesse, tem a versão de dados, que essa assim já é bastante disponível porque foi lançada recentemente, custa ali na casa de mais ou menos uns 200 reais, mas ele não traz o espírito completo do jogo, sabe? Ele traz somente a parte ali da conquista dos rubis, mas ele não tem muito do que o jogo base tem. Então, assim, eu não trocaria nunca o Istambul pela versão de dados, inclusive eu vendi o meu Istambul dados exatamente por causa disso, mas às vezes, se você não está conseguindo o Istambulzão, é uma opção, né, gente? Mas eu recomendaria que você busque o Istambulzão se for o jogo que te atrai, que te interessa, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o quadro novo aqui falando sobre jogos clássicos.
Me fala se tem algum jogo clássico que você queria que eu trouxesse aqui pro quadro. Se eu tiver ou se eu conhecer, com certeza eu vou ficar muito feliz em gravar um vídeo sobre esse. Já tenho aqui a minha listinha de clássicos que eu quero trazer, então vou tentar manter uma certa frequência de publicação desse vídeo, pra gente poder também, né, dar uma revisitada nesses jogos que são tão importantes e que marcam muito o nosso hobby, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.